Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte de Sufe, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. São 11 dias de viagem desde Horebe pelo caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia. No ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe mandara por seu intermédio. Depois que derrotou a Sion, rei dos amorreus, que havia em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, Moisés se pôs a explicar esta lei e disse: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Assaz vos haveis demorado neste monte. Voltai-vos, ponde-vos a caminho, e ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os lugares vizinhos, na Arabá, na região montanhosa, no vale e no sul, à beira do mar, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Eis que eu tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor prometeu com juramento dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo eu vos disse: Eu sozinho não posso levar-vos, e o Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como posso eu sozinho suportar o vosso peso e as vossas cargas e as vossas contendas? Tomai-vos homens sábios, entendidos e experimentados, segundo as vossas tribos, e eu os porei como cabeças sobre vós. Então me respondestes: É bom fazermos o que disseste. Tomei, pois, os cabeças das vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os constituí por cabeças sobre vós, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, por oficiais segundo as vossas tribos. E no mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: Ouvi as causas entre os vossos irmãos, e julgai com justiça entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não fareis acepção de pessoas em juízo. De um mesmo modo ouvireis o pequeno e o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. E a causa que vos for difícil demais, trareis a mim e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo vos ordenei todas as coisas que devias fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que viste, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu disse: Chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, apodera-te dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas, e nem te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim, e dissestes: Mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que dentre vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. Foram-se eles, e subindo as montanhas, chegaram até o vale de Escol, e espiaram a terra. Tomaram do fruto da terra nas mãos, e no-lo trouxeram, e nos informaram, dizendo: Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Todavia, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: Porquanto o Senhor nos odeia, tirou-nos da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir. Para onde estávamos nós subindo? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto é o povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu,
e também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos atemorizeis, e não tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme tudo o que tem feito por vós diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes como o Senhor vosso Deus vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem ainda assim confiastes no Senhor vosso Deus, que ia diante de vós no caminho de noite no fogo, e de dia na nuvem, para vos achar lugar onde devíeis acampar, e para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que prometi com juramento dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim o Senhor se indignou por vossa causa, dizendo: igualmente tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que te serve, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E os vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam por presa, e vossos filhos que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, esses lá entrarão. A eles darei, e eles a possuirão. Quanto a vós, porém, virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos conforme tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós, pois, vos armastes, cada um dos vossos instrumentos de guerra, e temerariamente propusestes subir a montanha. E disse-me o Senhor: dizei-lhes: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Assim vos falei, mas não ouvistes. Antes fostes rebeldes à ordem do Senhor, e agindo presunçosamente, subistes a montanha. E os amorreus, que habitavam naquela montanha, vos saíram ao encontro, e perseguindo-vos, como fazem as abelhas, vos destroçaram desde Seir até Horma. Voltastes, pois, e chorastes perante o Senhor, mas o Senhor não ouviu a vossa voz, nem para vós inclinou os ouvidos. Assim foi grande a vossa demora em Cádiz, pois ali vos demorastes muitos dias. Depois viramo-nos e caminhamos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e por muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me disse: basta de rodeardes este monte, virai-vos para o norte. Dá ordem ao povo, dizendo: a vez de passar pelo território dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, portanto, guardai-vos bem. Não contendais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem sequer o que pisar a planta de um pé, porquanto a Esaú dei o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro mantimento para comerdes, como também comprareis deles água para beberdes. Pois o Senhor teu Deus te ha abençoado em toda a obra das tuas mãos. Ele tem conhecido o teu caminho por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus tem estado contigo, nada te há faltado. Assim, pois, passamos por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, desde o caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Depois nos viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe.
Então o Senhor me disse: Não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque nada te dei da sua terra por herança, porquanto dei Ar por herança aos filhos de Ló. Antes haviam habitado nela os Emins, povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins. Eles também são considerados Refaíns como os Anaquins, mas os Moabitas lhes chamam de Emins. Outrora, os Oleus também habitaram em Seir. Porém, os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhe deu. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zarede. Passamos, pois, o ribeiro de Zarede. E os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zarede foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. Ora, sucedeu que, sendo já consumidos pela morte todos os homens de guerra dentre o povo, o Senhor me disse: Hoje passarás por Ar, o limite de Moabe. E quando chegardes defronte dos amonitas, não os molestes, e com eles não contendas, porque nada te darei da terra dos amonitas por herança, porquanto aos filhos de Ló a dei por herança. Também essa é considerada terra de Refaíns. Outrora habitavam nela Refaíns, mas os amonitas lhes chamam Zanzumins, o povo grande e numeroso e alto como os Anaquins. Mas o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Assim como fez os filhos de Esaú, que habitam em Seir, quando de diante deles destruiu os Oleus, e os filhos de Esaú, havendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até hoje. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis que entreguei nas tuas mãos a Sion, o amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a te apoderares dela, contendendo com eles em peleja. Neste dia começarei a meter terror e medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu, os quais, ao ouvirem a tua fama, tremerão e se angustiarão por causa de ti. Então do deserto de Quedemote mandei mensageiros a Sion, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Por dinheiro me venderás mantimento, para que eu coma, e por dinheiro me darás a água para que eu beba. Tão somente deixa-me passar a pé, assim como me fizeram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão para a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Sion, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus lhe endurecera o espírito, e lhe fizera obstinado o coração, para tu entregar nas mãos, como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: Eis aqui, comecei a entregar-te Sion e a sua terra. Começa, pois, a te apoderares dela, para possuíres a sua terra por herança. Então Sion nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus no-lo entregou, e ferimos a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo. Também naquele tempo lhe tomamos todas as cidades, e fizemos perecer a todos os homens, mulheres e pequeninos, não deixando sobrevivente algum. Somente tomamos por presa o gado para nós, juntamente com o despojo das cidades,
que havíamos tomado, desde Aroé, que está à borda do vale de Arnon, e desde a cidade que está no vale até Gileade. Nenhuma cidade houve tão alta que de nós escapasse. Tudo o que o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos Amonitas não chegastes, nem a parte alguma da borda do ribeiro de Jaboque, nem a cidade alguma da região montanhosa, nem a coisa alguma que o Senhor nosso Deus proibira. Depois nos viramos e subimos pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro. Ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não o temas, porque tu entreguei nas mãos, a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e farás a ele como fizeste a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Assim o Senhor nosso Deus nos entregou nas mãos também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que não lhes tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og, em Bazã. Cidades estas todas fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de muitas cidades sem muros. E destruímo-las totalmente, como fizéramos a Sion, rei de Esbom, fazendo perecer a todos, homens, mulheres e pequeninos. Mas todo o gado e o despojo das cidades, tomamo-los por presa para nós. Assim, naquele tempo tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Ao Hermon os sidônios chamavam Sirion, e os amorreus chamaram-lhe Seni. Todas as cidades do Planalto, e todo Gileade, e todo Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, porque só Og, rei de Bazã, ficou de resto dos Refaíns. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos Amonitas? O seu comprimento é de 9 côvados, e de 4 côvados a sua largura, segundo o côvado em uso. Naquele tempo, pois, tomamos essa terra por possessão, desde Aroé, que está junto do vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade com as suas cidades, dei aos Rubenitas e Gaditas, e dei a meia tribo de Manassés o resto de Gileade, como também todo Bazã e o reino de Og, isto é, toda a região de Argobe, como todo Bazã. O mesmo se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe, até a fronteira dos Jesuritas e dos Maacatitas, e lhe chamou inclusive o Bazã, pelo nome Avote Jair, até hoje. E a Maquir dei Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnon, tanto o meio do vale como a sua borda, que até o ribeiro de Jaboque, o termo dos Amonitas, como também a Arabá, com o Jordão por termo, desde Quirenate até o mar de Arabá, o mar salgado, pelas faldas de Pisga, para o oriente. No mesmo tempo também vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuirdes. Vós, todos os homens valentes, passareis armados adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres, e vossos pequeninos, e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas cidades que já vos dei, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá, além do Jordão. Então voltareis, cada qual a sua herança, que já vos tenho dado. Também dei ordens a Josué no mesmo tempo, dizendo:
Os teus olhos viram tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu estás passando. Não tenhas medo deles, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Também roguei ao Senhor nesse tempo, dizendo: Ó Senhor Jeová, tu já começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há no céu ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisso. Sobe ao cume de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, e para o sul e para o oriente, e contempla com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Mas dá ordem a Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo, e o levará a possuir a terra que tu verás. Assim ficamos no vale, defronte de Bete-peor. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para os observardes a fim de que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus o consumiu do meio de vós. Mas vós, que vos apegastes ao Senhor vosso Deus, todos estáis hoje vivos. Eis que vos ensinei estatutos e preceitos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que os observeis no meio da terra, a qual estáis entrando para possuirdes. Guardai-os e observai-os, porque isso é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: esta grande nação é devera povo sábio e entendido. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como é a nós o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e preceitos tão justos, como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, e que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida. Porém as contarás a teus filhos e aos filhos de teus filhos. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então vós chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio do céu, e havia trevas e nuvens e escuridão. E o Senhor vos falou do meio do fogo. Ouvistes o som de palavras, mas não vistes forma alguma. Tão somente ouvistes uma voz. Então ele vos anunciou o seu pacto, o qual vos ordenou que observasseis, isto é, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e preceitos, para que os cumprisseis na terra a que estás passando para possuirdes. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, porque não vistes forma alguma no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais, fazendo para vós alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou de mulher, ou semelhança de qualquer animal que há na terra,
ou de qualquer ave que voa pelo céu, ou semelhança de qualquer animal que se arrasta sobre a terra, ou de qualquer peixe que há nas águas debaixo da terra, para que não suceda que, levantando os olhos para o céu, e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército do céu, sejais levados a vos inclinardes perante eles, prestando culto a estas coisas que o Senhor vosso Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, a fim de lhe serdes um povo hereditário, como hoje o sois. O Senhor se indignou contra mim por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança. Mas eu tenho de morrer nesta terra. Não poderei passar o Jordão, porém vós o passareis, e possuireis esta boa terra. Guardai-vos de que não vos esqueçais do pacto do Senhor vosso Deus, que ele fez convosco, e não façais para vós nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor vosso Deus é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Quando, pois, tiverdes filhos e filhos de filhos, e envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, fazendo alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticando o que é mal aos olhos do Senhor vosso Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra. Bem cedo perecereis da terra que, passando o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nelas, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações para as quais o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. Mas de lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então, nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do pacto que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam desde o dia em que o Senhor criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se aconteceu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa semelhante, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como tu a ouviste e ainda ficou vivo. Ou se Deus intentou ir tomar para si uma nação do meio de outra nação, por meio de provas, de sinais, de maravilhas, de peleja, de mão poderosa, de braço estendido, bem como de grandes espantos, segundo tudo quanto fez a teu favor, o Senhor teu Deus no Egito diante dos seus olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há, senão Ele. Do céu te fez ouvir a sua voz para te instruir, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, do meio do qual ouviste as suas palavras. E porquanto amou a teus pais, não somente escolheu a sua descendência depois deles, mas também te tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para desapossar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Pelo que hoje deves saber e considerar no teu coração que só o Senhor é Deus. Em cima no céu e embaixo da terra não há outro.
e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, para todo sempre. Então Moisés separou 3 cidades, além do Jordão, para o nascente, para que se refugiasse ali o homicida, que involuntariamente tivesse matado o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, para que, refugiando-se, numa destas cidades vivesse: a Bezer, no deserto, no planalto para os Rubenitas, a Ramote em Gileade, para os Gaditas, e a Golã, em Bazã, para os Manassitas. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos e os preceitos que Moisés falou aos filhos de Israel depois que saíram do Egito, além do Jordão, no vale de fronte a Bet-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram depois que saíram do Egito, pois tomaram a terra deles em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, sendo esses os 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão para o nascente, desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Arnon, até o monte de Sion, que é Hermon, e a toda Arabá, além do Jordão, para o oriente, até o mar de Arabá, pelas faldas de Pisga.